Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No programa de hoje nós vamos falar sobre um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, a independência do Brasil. Pergunta rápida, você sabe quando aconteceu a independência do Brasil? Fique comigo até o final do vídeo para obter maiores detalhes e informações sobre esse assunto tão grande na história do nosso país. Mas antes da gente começar, deixa aí aquele like maroto. Também, se gosta da temática do canal, já torne-se um inscrito e ative esse sininho aqui do lado para receber sempre novas informações quando tivermos sempre um novo conteúdo aqui no canal, tá certo? Então, agora que você já fez tudo isso, vamos começar o nosso programa. Vem comigo! Antes do tão aclamado Grito da Independência, que você com certeza conhece, houveram muitos outros movimentos que tentaram buscar a independência do Brasil em pontos isolados. Agora, provavelmente, tudo que você sabe sobre a independência do Brasil, o que diziam os livros, que era o seguinte: que Dom Pedro estava cavalgando e ao ler uma carta entregue por José Bonifácio, ele ergue a sua espada e montado no seu cavalo profere aquele belo e uníssono grito de independência ou morte às margens do rio Ipiranga. E diante de todo aquele exército, de toda aquela tensão, o Brasil do nada se tornou independente, é isso aí, e todo mundo viveu feliz para sempre. Foi o que eu vi na escola. E se eu te dissesse que na verdade não foi bem assim que aconteceu? Mas calma, tudo que você sabe sobre isso não é uma mentira, parte disso realmente aconteceu. Mas o que rolou ali foi o que chamamos de uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Se pararmos para pensar bem, o Brasil ele foi um único país que se tornou independente sem guerra. Estranho, né? Então, como alguém poderia se libertar de outro sem uma batalha? Sem uma vitória militar? Bom, nós vamos chegar lá ainda. E se ele tava com dor de barriga, isso foi até bom, porque ele tava com pressa ali de terminar o que ele tava fazendo, pra ir cuidar da outra coisa, então o grito deve até ter saído mais forte, ele deve ter falado mais rápido pra acabar com tudo aquilo ali. Mas agora sem brincadeiras, e o que é que estava por trás desse ato de independência do Brasil? Vamos nos apegar ao fundo histórico da coisa. Muitas pressões foram feitas através de Dom João VI de Portugal, aqui no Brasil. Mas o Dom Pedro, mesmo sendo jovem, ele era uma pessoa muito inteligente e tomou decisões bem corretas com esse assunto, como por exemplo, quando Dom João VI ele foi embora, levou todo o nosso tesouro nacional junto com ele, o que gerou um grande prejuízo ao nosso país. Por causa disso, Dom Pedro então ele decidiu abaixar todos os impostos que haviam aqui, que eram altos sim, porque Dom João VI havia aumentado bastante esse valor para manter a sua vida luxuosa, a sua pompa. Então, Dom Pedro ele fez isso, também manteve abertos os portos e as relações que o nosso país ele tinha com a Inglaterra, com Portugal e com os aliados de Portugal, ali também para ajudar na economia. Dom Pedro ele também nivelou as autoridades militares nacionais às portuguesas, o que gerou bastante desconforto lá entre os lusitanos. As cortes de Portugal exigiam o retorno imediato de Dom Pedro para lá e que o país fosse entregue assim a uma junta formada por essas cortes. Só que sabendo disso, as elites em nosso país, elas automaticamente patrocinaram Dom Pedro para manterem assim todos os benefícios que eles já tinham. Então eles passaram para o lado de Dom Pedro o apoiando para que ele permanecesse aqui. Chegaram até o ponto de fazer um abaixo assinado para que ele permanecesse. E a resposta a isso foi o que ficou conhecido como o Dia do Fico, onde Dom Pedro ele demonstrou claramente as suas intenções de permanecer em nosso país e de fazer o Brasil ir para frente, de lutar a nosso favor. Dessa forma, fazendeiros e comerciantes apoiaram essa ascensão de Dom Pedro como o líder nacional. Depois disso, Dom Pedro ele incorporou figuras administrativas pré-independentes, entre eles José Bonifácio, que era o seu maior conselheiro, era como se fosse um pai para ele, ali presente na vida dele. Após o Dia do Fico, Dom Pedro ele organizou uma Assembleia Constituinte e também organizou a Marinha para assim expulsar as tropas de Portugal que estavam aqui, o que gerou um grande descontentamento com a coroa portuguesa e assim acabou de vez com o relacionamento que ele tinha
com Portugal. Outra das medidas que ele adotou foi de que qualquer lei que fosse criada em Portugal não teria nenhum valor aqui no Brasil, a menos que fosse aprovada por ele. Durante uma viagem para Minas e São Paulo, Dom Pedro estava tentando acalmar ali alguns setores da sociedade que estavam com medo de que essa situação gerasse uma desestabilização social. Só que no meio do caminho ele recebeu aquelas duas cartas que eu mencionei no início do vídeo, e duas cartas que falavam que Portugal havia anulado aquela Assembleia Constituinte que ele havia feito e exigia o seu retorno para lá, onde ele era alvo de chacota, as pessoas não tinham o menor respeito por ele nas cortes, ele era uma piada lá em Portugal, então exigiam que ele fosse de volta para lá e deixasse sua posição que ele tinha aqui no Brasil de uma vez por todas. E ao ler essas cartas aconteceu o que todos nós já sabemos. Ele deu o famoso grito da independência no dia 7 de setembro de 1822. Só que a nossa independência não aconteceu em um único dia. Foi um período ali que durou oficialmente até 1825, mas escolheram essa data justamente para servir como um símbolo heróico, onde tudo havia acontecido. E Dom Pedro, ele passou agora a ter o nome de Dom Pedro I e se tornou o imperador do Brasil, não mais o rei. Por quê? Porque rei dava aquela alusão à monarquia portuguesa, que era o sistema que havia aqui antes. E como eles queriam uma imagem nova do Brasil, uma imagem única, independente, eles mudaram assim, o título para algo parecido ao que havia ali em Roma, no passado. Se lembra do que eu mencionei no início do vídeo, que o Brasil foi o único país a se tornar independente sem uma guerra? Isso aconteceu porque foi cobrado por Portugal uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, para assim romper suas relações de vez e de forma pacífica. Só que o nosso país não tinha condições de pagar essa multa. Então o que foi que aconteceu? Foi tomado um empréstimo da Inglaterra que se dispôs a nos ajudar, e assim o Brasil ele já começou com uma dívida externa altíssima, o que gerou alguns problemas mais para frente, e que só atualmente, há uns anos atrás aí, que essa dívida ficou sob controle. E que conclusão nós podemos tirar disso tudo? A independência do Brasil, embora fosse comemorada, ela não acabou com muitos problemas que haviam aqui, como o povo mais pobre sequer entendeu a diferença de agora se ter liberdade. Os setores agrários continuaram da mesma maneira, a distribuição da renda continuou desigual. Os únicos que se beneficiaram com isso foram aqueles agricultores que haviam apoiado Dom Pedro em sua ascensão. A partir daí passamos a fazer nossas próprias leis, assim termos uma identidade nacional, garantir a nossa independência como país e conquistado a tão desejada soberania. Se você gostou desse vídeo, convido você a assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Então a gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!